E aí galera, quem fala é o Rodif. Tô dando uma passadinha rápida aqui para avisar que essa vai ser uma versão mini, uma versão pocket do podcast, devido a alguns atrasos que houveram na semana passada. Avisar também que não vai ter vinheta, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma vinheta nova com a fase atual do canal. Houve a entrada de um NIN, né? Um novo integrante, um NIN, que vai reforçar o nosso elenco de apresentadores. Um bom reforço, né? Diga-se de passagem. E avisar também que esse vídeo ele vai ter um grande ruído, mas esse ruído ele acaba no minuto 6. No minuto 6 adiante, a qualidade do áudio do vídeo vai ficar show de bola. Avisar também que futuramente eu pretendo lançar alguns erros de gravações relacionados ao podcast, porque é cada pérola que é foda, cara. Mas é isso aí, fique com o podcast e espero que vocês gostem. Falou! Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros. Estamos aqui com mais um resumão, vulgo podcast. Dessa vez um podcast pocket podcast. Eu estou aqui com o nosso convidado semanal, Lewis. E aí? Ô, meu bom, quem mais tá aqui? Tem mais alguém que eu ouvi falar, hein? Tem, olha só. Não é o John Rasson, é porque infelizmente ele foi encontrado morto após chupar o próprio mal. Nós trouxemos aqui para substituí-lo o Rasson Yang. Olha aí, meus amigos, lendário, hein? Lendário esse. Rapaziada, tô aqui na área. Sinto muito aí pelo falecimento do John. Trágico fim. Muito triste. Não desejo pra ninguém. Deve ter sido bem triste. Belezinha, passando um momento de tristeza, vamos virar todos os resumos, que dessa vez é pocket, dessa vez é VaptVupt, galera. Vamos lá. Na trama do dia 9/2, as tropas anãs foram organizadas pelos dois Brenins, tanto Derek quanto Eitri. E uma vez organizados, a operação militar decidiu tomar proveito do eclipse, que seria a tentativa dos anões tomarem vantagem dos elfos e todas as criaturas mágicas, visto que no eclipse, o vulgo Black Sabbath, seria o momento do alinhamento das luas, que a magia sairia de Hitpani temporariamente por 1 hora. Me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano é 1 hora, não. Sim. Muito bem. Eu acho que o evento, cara, é isso aí. Vai, continua. Muito bem. É que eu achava, cara, que o evento ia ser o dia inteiro, cara, mas se é só 1 hora, tudo bem. Não, eu não vou mentir, eu achava que seria o dia inteiro também, mas eu tive uma surpresa que foi de 1 horinha, mas tamo aí. Rapidão, né? VaptVupt. E na muralha, os anões conseguiram observar no horizonte uma movimentação significativa e que ia aumentando. Eram justamente os elfos alados com as suas águias e as suas botas, um item especial que porta asas nas laterais. Todos são ordenados a se posicionar para defender a fortaleza de Nova Nord, onde Eitri estaria junto de Rufus e as demais tropas. Encarando as águias passando pela cima da muralha, os anões são forçados a recuar, visto a força que vinha totalmente de supetão. Com a passagem da força aérea, é visto ainda no horizonte, por algumas pessoas, não todas, um disparo mágico, que seria da Alma Amsa, uma ancestral da NP, olha só. Esse disparo, ele atinge a muralha e com um poder mágico surreal, ele consegue evaporar, literalmente evaporar, inutilizando totalmente a primeira defesa. Então é aí que começa um caos generalizado, com a investida élfica totalmente de surpresa, algo que eles decidiram de última hora, assim por dizer, na visão dos anões, é claro, para evitar de serem pegos no momento de fraqueza. E é nisso que começa o verdadeiro caos. É isso. E a partir do caos, tanto o Brenin e Derek quanto o resto da equipe, eles decidem entrar em retirada, porque tem muito elfo imortal, é impossível lutar ali, tá ligado? Naquele ambiente, naquele clima ali. Então eles decidem recuar. Só que nisso, pra recuar, você não vai conseguir simplesmente recuar de uns elfos imortais, tá ligado? Eles têm um avanço absurdo, por isso que o Brenin e alguns anões deles, os soldados no caso, ficaram pra atrasar os anões, os elfos no caso. Um ato nobre, olha só. Dentre eles, né, entre a galera da equipe, o Silver, ele decide saltar da carroça, onde todo mundo tava indo embora, e lutar, literalmente. Ele simplesmente deu na cabeça dele que ele devia ficar e lutar. Os atos nobres não param. Olha aí. Infelizmente ele morreu em on e em off também, né? Infelizmente. Pois é. Foi consecutivo. Foi consecutivo.
E aí ele fica. Mas tipo assim, em vez de ele ficar junto com os anões, ele decide meio que lutar sozinho e. Sei lá, acho que ele tava tentando provar alguma coisa pra si mesmo, né? Ele não foi ajudar a Igor até então? Eu vi pouca cena, você é o que vai poder explicar melhor. Ele foi confrontar, achando que poderia matar os anões, e os elfos imortais. É que tipo assim, ele tava com um item que foi do Raymond. O Raymond deu pra ele. Que é um item. É basicamente uma espada de sangue do Gwaed, né? Ah, a Val. A espada, ela tem o sangue que equivale ao sangue de 10 elfos imortais, tá ligado? Só que, tipo assim, existe uma diferença entre sangue e alma, e o poder dos imortais, dos elfos imortais, não são deles. Advém do próprio Elendil, tá ligado? Então ele deve ter se confundido, ele deve ter achado que ele tava. Que a força dele tava equivalente ao de 10 elfos. Não era bem assim, tá ligado? Isso aí foi uma confusão que ele fez tanto no off quanto no on, então. Acho que sim, velho. Olha. E aí, ou também, eu acho que ele queria que o grupo ficasse e lutasse, tá ligado? Acho que ele não queria fugir, não. Será? Outra coisa legal. Que todo mundo ficasse e lutasse. Outra coisa legal de comentar aqui, pessoal, é que o Brenin Eitri e a maioria dos anões ficaram nesse momento porque eles estavam em Nova Nord e aquilo era o reino deles, então eles iam defender o lugar. E o nosso grupo recuou pra Nova Duaven, que não tava nem sabendo que os elfos estavam atacando, então foi por isso que o grupo dos protagonistas, né, dos jogadores, recuou nesse momento também e deixou lá o Eitri defendendo o seu reino. É isso aí, galera. E ninguém mais, ninguém menos. A Igor, ou o Igor. Olha só. Ele. Isso é uma coisa legal, cara. A Igor é um homem que é mulher ou uma mulher que é um homem? Nunca sei. É uma mulher que ela é uma transfóbica, né, no caso. É uma mulher que, mas ela é uma mulher que é um homem. Ela se transveste de homem, né? Por questões psicológicas, né? Olha, a dúvida de muitas pessoas aí que eu vi, de muitas pessoas. E por sinal, é uma coisa a comentar, ela estava grávida nessa trama, não? Sim, Eita. sim. Inclusive, nem eu sabia em off, cara. Foi tu que. Você sabia, eu não sabia. Isso aí era de muito mais tempo. Ela já estava grávida tem um tempo já. Pego essa parada. E aí ele. A Tammy Gretchen é grávida. E aí ele decide ficar, o Igor, mas diferente de Sylvie, ele não luta sozinho. Ele decide ficar pra ajudar o Eitri. Olha só. E ele fica pra confrontar a Almansu diretamente. A princípio ela tava lutando com o Eitri, só que o Igor aparece pra enfrentar ela e mostrar pela primeira vez, né, toda a sua capacidade como um arcano. Porque no caso ela não é a arcana, ou o arcano, vou falar ele aqui pra não me confundir. Fala ele. Ele não é um arcano, tá ligado? Mas ele carrega o arcano na barriga, no ventre. Isso Isso traz uma bênção, então, né? Algo que cria uma conexão. Muito bom isso. Cria uma conexão. E vai acontecendo tudo aquilo. O Silver é cercado pelos elfos imortais. Ele consegue matar um soldado ainda, que é bastante coisa, visto que o It, ele sempre fica enfatizando que os elfos imortais são muito fortes individualmente. Tipo, matar um já é grande coisa. Foi um feito e tanto até, se for pensar. Sim. E aí ele consegue matar e depois ele é queimado, né? Porque senão ele ia voltar. Isso. Ele voltaria? Voltaria. Olha aí uma curiosidade, até porque ele foi empalado por várias regiões, se não me engano, até pela retaguarda. Depois ele ainda foi morto, queimado pra, tipo assim, de cargo de consciência, tá ligado? É como se você cortasse a cabeça de um zumbi, tá ligado? Ele vai continuar grunhindo no chão, aí é melhor você botar fogo pra não ter complicações. E essa pessoa que o matou, uma curiosidade, foi o Silas. O Silas, um dos vilões que já vinham na saga tem um tempo aí. O Sylvie, ele não foi muito enfatizado nesse final de saga, né? Ele meio que sumiu, né? Saga não, de guerra, né? De arco, né? Tem um arco daí do... O Silvio, infelizmente, teve aquele problema lá do pai dele, né? Que ele tava sendo enganado.
E ainda teve esse final triste, né? Então foi um personagem que não teve muita coisa a se comemorar, não, infelizmente, né? Se para pensar, o psicológico foi bem afetado dele. Também tem essa. E aí, no caso, a Igor também, ela acaba sendo... O Igor começa a manifestar bastante light durante a luta contra a Almansur, né? E ele manifesta alguns buffs, tipo o Cell Blaze, o Cell Tese Angel, tá ligado? Que ele tinha adquirido. E nisso, quando ele começa a usar muito light, ele começa a ter um aborto espontâneo, tá ligado? Epa, como que história é Caralho. essa? Durante a batalha. Mas isso é pelo uso da magia? Ela tava causando isso? Explica isso aí. É porque assim, por ele tá usando muito light, o bebê, ele tava meio que despertando, tá ligado? Tava acelerando o processo de gestação? Sim. Caraca, eu não sabia que o light tinha esse... Mas foi algo, tipo, que foi ruim até pro bebê, porque, tipo, ele tava sofrendo um aborto, ele não era o momento dele. O bebê tinha quantos meses, cara? Mais ou menos, assim. Nem eu sabia que ela tava grávida em off, tá ligado? Então, Olha, Eita porra. um comentário em off, justamente da gravidez. Isso foi muitos arcos atrás, ainda quando a Igor, Rufus, Sigurd e a Anne estavam em Gelomar ainda, eu não sei a data exata de tempo, a passagem. Eu diria que, cara, na teoria ela teria que estar próxima de Paris já, mas nem você já tava com 9 meses e não sabia, aí é complicado. É uma parada fantasiosa, né? Porque, tipo, ela é uma virgem que teve a gravidez, então acho que não é 9 meses normal, tá ligado? Sem contar que é um arcano que tá ali na gestação, né? Isso aí é algo... realmente, tem esses pontos. Vamos prosseguir. E aí, a Almansur, entre aspas, né, ela demonstra certa... Ela meio que fica com pena do Igor, né? E ela meio que poupa ele de morrer ali na batalha. Ela pede pros elfos pararem de atacar ele e ele fica lá caído no chão. Só que a alma, ela dá um líquido negro e força ele a beber esse líquido negro. Com a força, mesmo que o Igor não queira, ele força o líquido a ser bebido. Cara, olha que cena sádica, né, O velho? que esse líquido ficou explícito na cena? O que era esse líquido? Não, né? Desconhecido, né? Desconhecido, é um líquido negro. Só Será isso. que tá corrompendo o moleque, velho? Mas o que ocorreu assim que bebeu? Não, então, e depois teve uma cena isolada em que o Igor ele foi encontrado numa caverna isolada, assim, com um pano todo sujo de sangue. E ele tava com um bebê já tinha nascido no colo, dentro dessa tal caverna. Vivo? Sim, ele tava vivo, chorando e, tipo, ele não tava normal, ele tava meio bestializado, tá ligado? No sentido, não fisicamente, mas ele tava ensandecido, ele queria muito líquido negro, ele tava viciado no líquido negro como se fosse uma droga. Que doideira da porra. Nossa. E, além disso, ele tava... O próprio seio do Igor tava liberando esse líquido negro. Por isso que o bebê tava ensandecido pra se alimentar do tal líquido negro. Tava saindo do Igor e por isso ainda? Do leite materno. Cara, doideira da porra. E o bebê tava meio que ensandecido, tipo, louco pra se alimentar. E uma coisa interessante é que na caverna foi mostrado, né, pelo Sher que tava narrando que tinha uma entidade na entrada da caverna, um ser negro, tá ligado? Grande, como se fosse uma sombra. Mas dentro ou fora? Tava dentro da caverna, só que na entrada dela. Tipo, como se estivesse protegendo, assim, mas tipo, a gente sabe que na verdade tá ali pra proteger o bebê, porque não ficou explícito isso, mas eu acho que essa entidade negra quer proteger a criança, entre aspas, pra ela no futuro servir de... Meu Deus. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. A gente tá aqui no set, no estúdio, o sujeito me bota o telefone do lado do microfone, e no último volume.
Calma, cara, a primeira gravação do rapaz aí. Calma, rapaz. A pausa dramática dele só tornou tudo melhor. Ele pensou, não sei, aí um negócio super sério, pô. Ela muito. A pausa dramática só tornou melhor. Oh, porra. E a cena se concretiza com isso. Se não dá, velho. Tá bom, beleza. Passando mal aqui. Calma aí. Depois dessa cena do Igor, pessoal. Dá uma pausa aí, por favor. Tá demais. Dá uma pausa, não tem que fazer, tem que dar uma pausa, velho. Tem que pausar. 3 minutos. Cacete. Puta merda. Porra, mano, eu não... O cara assim, sem reação nenhuma. Todo mundo para de rir. E assim termina a cena. Foi isso. Esse golpe de oportunidade aí, eu não entendi. Depois que teve aquela batalha em Nova Nord, o grupo principal saiu voando com o grifo do Sebastian, né? Que é o Terra. E aí eles foram pra Nova do Arven, que é o reino do Rufus, pra avisar os anões de lá e as tropas que os elfos estavam atacando antes da hora, antes do sabá, logicamente, né? Isso era de esperar, mas ninguém pensou nisso, na verdade. E aí o Rufus, muito sábio, fala: não vamos esperá-los aqui, vamos atacar eles em cristal. E aí o grupo fala: nossa, é verdade. Aí eles usam o dragão do Sigurd de Wardong, que é o dragão esverdeado, que é uma divindade, né, praticamente, e tem uma ligação com o Viking, e vão juntos para a cidade do rei élfico, né, a cidade principal dele, né, a capital. E aí, quando eles começam a voar e chegar próximos da área, né, eles começam a ser interceptados, né, já que um dragão chama muita atenção no céu. E aí começam a chegar as tropas dos elfos dourados que voam, que são a elite, né, dos elfos. E aí começa uma batalha entre os elfos e o pessoal que tá no dragão, que aí se dá através de flashes, de magias e tudo mais. E o problema é que tava muito longe ainda, assim, do eclipse, né? Tava, tipo, ainda faltava meia hora, pra mais ou menos 18 minutos. E eles têm que lidar com a situação até o tempo acabar. E aí, no confronto, cara, o Sigurd, ele, como sempre, né, ele não pensa em nada, não faz nada. E aí o Wardong tem que fazer a parada por si só. Ele pega um dos elfos que tava em cima do dragão lá, combatendo o pessoal na invasão, é o Soma. Soma Jones, esse que é um sádico, né, um flash muito rápido, descendente do Park Kira. Ele é gay também, vale frisar. E ele matou, teoricamente, ele matou o Christian Falcon. Mas logo foi visto que ele foi capturado, né? Como tinha sido planejado anteriormente. Mas ele não matado, né? E aí o Soma, no caso, ele é muito forte mesmo. E aí ninguém teria nenhuma chance contra ele. Então o dragão, se deparando com aquela situação, dragões são conhecidos por serem criaturas muito sábias, né? E aí ele pega o Soma e leva pro fundo do mar. E nisso, ele consegue derrotar o Soma, matando ele afogado, devido à diferença pulmonar de um elfo para um dragão, né? Que é muito maior o volume. Mas o Ordon sobreviveu a isso? Ou não se sabe? Pelo que eu entendi, cara, o Ordon morreu também, mas isso ficou meio aberto porque o Sigurd sobreviveu. Eu não sei explicar isso direito, vocês sabem dizer mais ou menos como é que isso explica isso? Foi que durante o combate o Ordon viu a vantagem do Soma em relação ao grupo, então uma tentativa dele, ele decidiu afogar o elfo, já que ele era imortal. O Soma, assim como os demais elfos, também era imortal. E para vencer alguém assim, ele tentou uma coisa nova, que seria afogar ele. Então, no fundo do mar, ele usaria a pressão da água, junto da água, claro, para sufocar ele, para matar o elfo. O problema é que o Soma tinha umas espadas ligadas ao Neutron, e quando ela usou no dragão, foi game over pros dois, porque o Soma não conseguiria voltar a tempo, e com a explosão ele também seria afetado. E o dragão Wardon também foi afetado, sendo desintegrado, não foi explodido, ele foi desintegrado, porém,
teve uma Caralho. revelação, hein? O Sigurd não morreu no ato. Caramba, por que será isso, hein, mano? Bom, eu ouvi dizer que o Sigurd é o próprio Jormungandr, tá ligado? Teoria? O que, rapaz? A teoria aí. Que ele é gigante e deus, né? É verdade. E ele é... Porque, tipo, o Jormungandr, que a gente conhece, ele foi morto já, né? Mas são palavras do próprio Leon, né? Que ele me falou que dá a entender tudo que o Witch informou pra ele. Esse Leon. Ele é o próprio. Esse Leon- Ele é o próprio Jormungandr, o novo, tá ligado? É como se fosse uma E nova pessoal mais- serpente que ainda tá crescendo. Ah, sim. Uma Deixando um coisa- aviso aqui para os nossos ouvintes aqui rapidamente, o Leão é a mesma pessoa que também fala sobre um clã ninja shinobi com maledictos também. Então acho que essa informação não pode ser considerada verdadeira, tá? Que o João Mugante é só teoria, são rumores. Depois da morte do Soma, o grupo meio que se dissipou ali no oceano, né? Então teve uma parada que cada um teve que procurar um meio de ir até a costa, né? Que é onde é a cidade. E aí cada um resolveu de uma forma diferente. Eu só posso falar por mim, pelo menos eles falam de vocês. O Rufus foi com o Azrael, né? Que criou uma nuvem negra e eles dois foram voando até lá que nem o Goku. Foi com o BF dele. Não, BF não, cara. E vocês aí, como foi o Gussan e o... E o Não pode. E o In foram lá pra costa? Como é que vocês foram? O Sam pegou, acho que menos o Raymond, né? O Raymond ele tinha as asas dele. Ou não, acabou a magia. Acabou a magia, então Aí ele. o perdeu Sam mais. foi com terra. Vai frisar também que o Orlando conseguiu finalizar o Soma lá também, porque coincidiu de acabar o tempo, né? Então o Soma ficou meio que sem magia lá e tal. Enfim, aí quando o grupo chega na Terra lá, eles encontram os elfos, mas meio que desfalcados, né? Já que eles estavam se valendo da magia como principal fonte de poder e ataque, e defesa no caso. E eles encontram o Eldrion, né? Que era o professor da Adeline, que tava com o grupo, inclusive. E ele tenta trocar umas palavras com o grupo, só que ele logo é cortado pelo pessoal, que manda ele se render, que ele não precisava morrer também. E aí ele deixa o pessoal passar. Logo vocês vão ver o que aconteceu com ele logo depois, hein? Eita, Enfim. O grupo entra no palácio lá dos elfos, e aí já começam outras cenas aí, né, pessoal? E muda o foco do grupo dos protagonistas para o Erendil, né? Que no caso seria o vilão, entre aspas, né? Que é o rei elfo. a perspectiva dele antes do eclipse. Isso, o ponto de vista dele. E aí aparece ele discutindo com a alma Anso, né? E eles falam sobre a chegada do Sabá. E aí eles vão até Larry, que é uma personagem do Adam, que ela é a Arma X, é um personagem de 2009 ou 2008, que é uma junção de várias espécies, como se fosse tipo sei lá, uma quimera. E Cara, Mas é isso mesmo, né? é tipo isso mesmo, cara. Ela tem um cabelo azul, assim, ela é toda esquisita. todas as espécies, todo bestiário unido, né? Uma pessoa. É tudo bestiário, cara. Vampiro, Sim, sim. tudo mesmo. Prostituta, tem tudo junto. E aí depois, cara, a Larry alerta a fraqueza de Erendil que estaria sob efeito. Então que o grupo entra na sala do trono finalmente. E a cena já tá diferente, né? Porque dá a entender que passou um tempo. E eles começam a conversar, né? O Erendil começa a fazer aquela pose de vilão e aquele discurso, monólogo regimístico. E aí tem um problema, né, com o grupo, que não teve muito diálogo, né, entre os jogadores. E aí alguns quiseram matar logo o Erendil. E o Delek, o Rufus, né, que é um personagem meu, ele preferiu ouvir um pouco mais, já que eles tinham 1 hora ainda até o eclipse acabar. E aí o Delek, mesmo assim, ele começa a agredir o Erendil e deixa ele com a parte de trás das costas abertas e com os pulmões expostos. Então ele tava à beira da morte já, sofrendo. Isso é uma técnica viking da vida real que se chama Águia de Sangue. E enquanto isso, claro, começa a rolar um incêndio, né? E enquanto o Derek interroga o Erendil sobre as joias e sobre tudo que tá acontecendo no mundo, né? De conflitos e tudo mais, a Mary, que é uma elfa da Anip, esfaqueia o Erendil no pescoço do nada, assim, e ele morre na hora.
Só uma pergunta. Durante a cena foi visto que o Rufus ele tava com os olhos esverdeados de forma sobrenatural. O que foi isso? Teve alguma explicação? Isso foi desde o começo do Sabá, né? Que teve. Era uma dicotomia, né? Se a magia ficava no máximo ou no mínimo. O problema dessa questão é que o Rufus estava indo matar o rei, né? E numa trama da semana seguinte, né? A gente. Semana seguinte não, a trama seguinte, né? Que teve um tempo sem trama, no caso. O Rufus foi revelado como uma joia do governo. Então, os olhos esverdeados são da cor da joia do governo. Então, os olhos são reflexos da alma, enfim. Então, era só pra mostrar que ele já tava dando indícios que era isso aí. Mas isso foi no Sabbath em específico? O verde ou não? Foi no Sabá. Ele já tinha ficado com os olhos verdes em várias situações. Até quando ele tentou se matar uma vez, ele tentou se enforcar. Aquilo ele ficou com os olhos verdes e tentou se enforcar porque ele é rei. E ele é a joia do governo, então é um paradoxo. Já que ele quer matar todos os reis e governantes, então. Caralho, que foda. Enfim, temos extras, né, pessoal? Algumas cenas extras. Não, tem que falar antes que o Tekken vai dar a explicação dele sobre o Sam que é verdade. Sim, olha aí. Tentou empalar Erendil pelo cozinho, né? Deu a empaladinha ali, né? O Elfo já tá acostumado, já tem aquele jeitinho. Tô brincando aqui, não quero perder o chá. O Witch mandou logo tracinho, ponto, tracinho, né? Porra, o que aconteceu na cena é que antes da Mari tentar matar o Erendil, teve a tentativa do Sam, porém foi nessa trama que teve a informação que mesmo os BMs não conseguem usar os poderes elementares deles. Foi revelado isso até, porque não estava explícito antes. E aí foi visto que os BMs, como não controlam o Sam, obviamente um BM, o Thor, não conseguiu controlar também. Ele fez isso porque ele estava, claro, consumido pela raiva, porque o Erendil foi quem matou a mulher dele, então ele não queria ouvir nada. Ele não queria ouvir nenhum pio do Erendil, então ele só queria finalizar, já que não conseguiria tirar nada dele importante para ele, não para os outros, mas para ele. Bom, nesse caso, então, eu acho que ficou mais condizente, né? Com a Mary tentar matar ele impulsivamente, o Sam faria mais sentido. Você está perdoado, Tekken, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Se um cara mata minha esposa, acho que eu ia fazer o mesmo. Eu também, velho. Outro detalhe que eu esqueci de comentar, pessoal, perdão, é que a Larry, a arma X lá, ela era usada como bateria, né? Ela é prisioneira e bateria de todos os elfos, então ela era usada como fonte de energia para manter os elfos imortais. Já que ela tinha uma mistura de várias espécies nela, ela tinha como se fosse uma produção infinita de energia, uma coisa assim. Então ela era usada como essa bateria renovável, diga-se de passagem. E um complemento, né, que acho que tu não falou o nome dele, quem alertou a Larry sobre a fraqueza do Erendil foi o Takatalvi, né? O ex-rei de Crystal. Verdade, olha aí. Olha aí. Ela foi usada. Sim, ela foi usada para virar uma pedra filosofal, inclusive. Não foi mencionar explicitamente isso, porém foi dito mais tarde que ela seria uma pedra filosofal. Mas essa pedra filosofal até então a gente não sabe onde é que ela tá. Então, eu não sei, teve uma cena, era a minha cena extra, mas eu vou falar logo agora. A cena extra 3, que é quando o pessoal tava saindo do incêndio lá. E o Rufus ficou por último lá, que ele ficou meio frustrado, né? Que não foi ele que matou o Erendil. E aí ele vê que na mão do Erendil tem uma joia. Uma joia no dedo dele. E não se sabe se é a joia do poder lá que ele tinha, uma das joias do Justo Fim, ou se era a pedra filosofal que ele criou com a morte da Larry, né? Que ele fez o sacrifício. Desapareceu apenas? Ela tava no dedo dele, né, num anel, e desapareceu quando ele morreu. Olha só, acho que elas têm os próprios possuidores. Como você é um usuário, foi visto aí, mais podcasts explicarão isso, hein? O Rufus não é usuário, ele é a própria joia, então ele não pode ser considerado um portador, no caso. Tanto que aquele... Tô dando spoiler já, né, da próxima semana, melhor não controlar aqui. Enfim, pessoal, as cenas extras aí vale a pena comentar ainda, já que a gente já falou mais ou menos o que aconteceu depois da morte da Erendil. Vamos falar por cima aí só. Ressaltar o que aconteceu com a Alma Anso, né? Ela não simplesmente desapareceu, ela era atrelada ao Erendil, ao que pareceu na cena. E como cessou a magia, ela também não teria como continuar presente, né? Porque como dependia do Erendil, e o Erendil sem magia, ela acabou desaparecendo. Então era ele que mantinha ela, de alguma forma ressuscitou, porque ela já tinha morrido, pelo que parece, e ele ressuscitou ela como um espírito, assim, e tornou físico.
Sim, eu acho que não só. Eu acho que ela já foi invocada, então eu acho que ela já não tinha tanto vínculo com o Erendil. Eu acho que foi mais por ela ser totalmente feita de magia, e por isso que ela sumiu, entendeu? Não, porque o Erendil disse que ela voltaria após o eclipse, porém com a morte do Erendil isso não é possível, então ela foi para sempre, e ela foi revoltada, porque Erendil no final revelou que só estava usando ela. Foi mesmo. Verdade. Enfim, pessoal, teve cenas também depois disso que o grupo saiu dentro do palácio que tava em chamas, e aí tem uma cena bem legal, assim, pelo menos na minha cabeça, o grupo saindo assim, enfileirado e o palácio em chamas, e depois o Rufus, que tava já bravo, né, e mais alterado por causa da parada da joia do governo, ele manda matar todos os elfos que estavam aliados ao Erendil. E além disso, queimar todo o registro da história desses elfos. Então a maioria dos High Elves foram praticamente extintos, né, nessa trama. É uma atitude que tem aí muitas opiniões aí a respeito. Será que o Rufus foi correto? Não foi correto? Eu quero ouvir a sua opinião, isso sim. Cara, a minha opinião, cara, é que, tipo assim, matou o Erendil, o rei dos caras, o rei de todos. Eu acho que não tinha motivo pra extinguir toda uma raça, ainda mais os documentos deles, né? Por mais que, tipo, na visão do Rufus eu entenda que ele queria simplesmente acabar com qualquer chance de surgir um novo Erendil por aí, revoltado, né? Mas, tipo, olhando mais pelo... Sem razão, sabe? Mais com emoção, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado, mas eu realmente entendo o motivo dele. Você decepcionou ele, Lars. O que você achou aí, Taki, dessa parada? Opa. Então, da minha visão em off, eu achei que foi algo bem agressivo, expansivo, né? Porque não foi só o líder daquele movimento, mas como, querendo ou não, até quem não fazia parte disso, por mais que o Rufus tenha sido claro que queria que fosse todos os devotos ao Erendil que seguiam ele fossem eliminados, querendo ou não, os elfos também que estavam sob esse poder, né, que eram obrigados, também foram eliminados juntos, né, porque não teve essa separação. Da minha opinião, podia ter sido diferente. O líder morreu, claro, ainda teria uma certa resistência, teria as ações disso, porém eu acho que o Rufus não deveria ter exterminado, aproximado de exterminar, né, porque teve um engano aí, não foi todas as... os High Elves, no caso, não foram todos eliminados, tem alguns. Porém é beira de extinção já, tá? Que nem os Wits praticamente. Mas eu ainda acho que não deveria ter sido algo tão massivo assim, como o Ian comentou. Eu acho que devia ter apreendido alguns e mesmo dos riscos de um novo Erendil surgir. No caso, os White Elves, eles podiam... O Rufus podia deixar os White Elves tomar conta dos High Elves, né? Os brancos tomarem conta dos outros. Vou dar meu ponto de vista agora. O Rufus não fez isso como o Rufus, né? Ele fez isso como a decisão da joia. Então, como tiveram muitas atitudes também nas tramas seguintes, que foram narradas até pelo próprio White e desencadeou até na saída do nosso John, ele tá agindo ultimamente mais pela joia do que por ele mesmo. Então, como ele tava com os olhos verdes e tudo, não era mais o Rufus ali. Então, aquela decisão foi propriamente da joia, que não queria que nenhum High Elf tivesse chance de tentar reclamar o trono ou tentar subir ao poder para ser um rei e para subjugar aquela raça completamente de uma vez por todas. Tanto que depois disso, o Rufus ficou um tempo de depressão assim, e ele dá o poder completamente aos White Elves sobre Cristal, e ainda por cima devolve toda a grana que os anões roubaram deles no passado. Tanto que ele foi com uma dívida com a coroa e começa a ter que fazer saques em seguida para recuperar o dinheiro. E até cogita começar a vender o Gleipnirite, né, que é um mineral anão, para o cara lá da Litios. Cara, eu tenho uma dúvida, Léus. Essa parada de tu ser a joia e tal, de tu agir dessa forma, era o Witch te enchendo o saco, assim, ó, você tem que agir dessa forma, porque você tal, ou foi, tipo, foi a sua versão da parada, você, tipo, entrou no personagem? Porque, se foi algo de você, assim, eu tô impressionado, velho, na moral mesmo. Não, essa cena que fui eu que interpretei, mandando matar os elfos e destruir tudo, foi
interpretação minha na hora assim mesmo. Eu improvisei isso e já tava levando em consideração ele ser a joia mesmo. Que isso é uma coisa que eu sei. Eu, o Sheer e o White, pelo menos, já sabíamos disso há uns 6 meses, 7 meses atrás. Ah, maneiro. Tínhamos planejado há muito tempo. Olha só, e agora um encerramento dos resumos, né? Temos que decidir qual foi a melhor cena da trama. Vocês teriam suas opiniões? Melhor cena, cara. Puxa. Eu vou votar assim na cena. Eu vou votar na cena do Wardong, cara. mergulhando com o Soma na água. Acho que foi uma inteligência a parte do dragão. Sacrifício do dragão. E a morte de um personagem que parecia ser invencível, né? Então acho que foi muito legal essa cena. Você, meu caro amigo Yin. Cara, eu gostei bastante da cena. É até interessante, foi meio que um pós-crédito. Foi a cena do Rufus meio bêbado, junto com a Adeline, né? Ele meio triste, ele deixou a barba crescer toda fodida. Tava todo mundo festejando, menos ele. Eu achei interessante essa parte mais humana, mais emotiva da parada, eu gostei. Legal. Olha só, a melhor cena, vou concordar com o Lewis, foi o sacrifício de Ordon, que até então era invencível, não é? Deu o seu último suspiro para tirar a vida do elfo, né? Protegendo o seu antigo irmão de coração, que até então não se importa com ele, todo mundo sabe disso. Mas foi uma cena bonita, eu achei bem legal. Massa. E agora tem a pior cena. Qual foi a pior cena pra você, Yin? Pior cena, cara, isso é novo? Ou isso a gente já tinha antes? Não, já tinha. Ah, tá, cara. Deixa eu tirar esse algo aqui do seu lado. Pronto, pode continuar. Cara, a pior cena, na minha opinião, foi o Sylvir, mano. O Sylvir. Opa. Ele decide voltar. Tipo, eu não consigo imaginar essa cena, tá ligado? Eu imagino um louco querendo voltar enfrentando um monte de imortal. Tá ligado? Um louco querendo voltar. Maluco, tá ligado? Tá ligado aquele cara que ele sai da plateia e sobe no palco pelado e matar todo mundo. Foi o que eu entendi, velho, da cena, na moral. Ele já tava dando indícios desde que ele cumprimentou uma parede saudosamente. Que tinha enlouquecido completamente. O cara deu uma enlouquecida na cena ali. A gente tem a desculpa que afetou o psicológico dele, o negócio do pai, mas a gente sabe bem o motivo em off. Sua opinião, Léo, qual a pior cena pra você? Pior cena pra mim, cara. Eu acho que foi a cena da morte do Elendil, infelizmente, cara. Porque tinha que ser uma parada bem chocante, né? Já que eles eram. Ele era um dos grandes focos, assim, por assim dizer, da saga. E ele morreu de uma forma meio broxante, assim, eu acho. Ele tava no meio do interrogatório e tal, tava morrendo de um jeito legal, assim, que eu tava matando ele com a parada do Troviking, né? E aí foi bem do nada, assim, a parada da Mary. Eu achei meio broxante. Se ela tivesse dado indícios que ela ia fazer isso durante a trama, ia ficar legal. Algum pensamento, alguma ação atrasada, né? Ela ficou no bravo, assim, impaciente, com a galera demorando pra matar ele. Mas ela não fez nada, pô, ela ficou calada. E aí, do nada, ela esfaqueou o Elendil na garganta. Ela só foi. Ó, a Mari tava andando muito com o Chris, por isso que empapotou a kill, tá ligado? Tava andando muito com ele e tal, viajaram juntos. Olha aí, ela falou. Aí o Red falou no vídeo dela, ó, quando tiver no final ali, ó, você pega aqui da glória. Olha de quem está vindo essas falas. Bom, a pior cena, na minha opinião, cara, realmente foi a cena do Elendil, né, que tinha tudo pra ser a melhor e acabou sendo decepcionante por causa de uma ação tão repentina que não teve nem indícios, né, pareceu mais off do que on, não teve uma justificativa que ficou clara pro público, né, acabou sendo decepcionante e, na minha opinião, acho que leva a pior cena da semana, querendo ou não. Não, levando em conta, galera, vamos lembrar aqui que a trama em si teve um nível absurdo, né? Então, tipo, a cena ruim ainda foi boa. É tipo você pegar algo ruim de algo, tipo, extraordinário, né? Foi essa. Sim. É um bom exemplo, realmente. E agora temos a seguir o melhor player não dessa semana, mas da trama, né? Veja só, eu quero ouvir a opinião do Lewis agora. Cara, como eu tinha falado lá nos bastidores, eu acho muito difícil voltar pra o melhor play da trama, porque faz muito tempo que ela aconteceu.
E a gente tá gravando isso agora 2 semanas, 3, 4 semanas depois. E aí eu não lembro de ninguém que tenha sido excepcionalmente bom. Só lembro de quem foi excepcionalmente ruim. Realmente, Então- foi muito bom você citar o nosso atraso, nossa falta de compromisso, mas eu vou citar aqui o Rufus. Na minha opinião, foi o Rufus, querendo ou não, porque desde o início ele já estava bem presente, teve bastante atitude, foi ele que redirecionou as tropas de Nova Nord para Darwin, para Cristão, né, para impedir, no caso, surpreender o Erendil como fizeram mais cedo. Eu acho que o Rufus foi essencial na trama, que deu seguimento nos planos. Eu acho que ele merece o título, ou ao menos concorrer ao de melhor personagem. E você, Yin? Eu concordo, cara. Tipo, todo mundo já tinha feito todo mundo já tinha realizado o trabalho que tinha que ter feito. A Adeline com o lance dos magos, o Raymond já tinha feito todo o potencial dele depois que ele voltou da viagem dele, né? Acho que todo mundo já tinha feito, só faltava a ponta da lança, né? Que no caso é o Rufus, ele já tinha feito todo o planejamento do avanço e tal. E, cara, o final tinha que ser dele, tá ligado? Realmente tinha que ser dele, mas eu acho que ele realmente foi o MVP pra mim. Olha aí, Larry, sua opinião mudou? Show de bola, cara. Legal isso aí. Eu vou ter que concordar, né? De forma humilde aqui. De forma humilde, não se preocupe. Mas eu concordo não com o seu MVP, mas com a finalização aí do Win, né? Que faria sentido, né, enredisticamente, o Rufus terminar ali o Erendil. E aí ficou com uma sensação meio que a Stark matando o Senhor da Noite no Game of Thrones. A Mary fazendo isso. Ficou meio que essa sensação, mas tudo bem. É porque assim, na minha visão antes, a minha antiga visão era que assim, eu achava que ia dar um tempo, ia acabar acabando o Sabbath, e ele ia, tipo, dar um jeito de fugir, tá ligado? Porque eu sei que o Witch, ele gosta muito do personagem, tá ligado? E ele ia dar um jeito de voltar a uma hora e conseguir matar todo mundo, sei lá. Só que eu tinha esquecido que ele já tava com os pulmões pra fora, né? Ele já tava com os pulmões pra fora, cara. Morto, não tinha como, ele já tava morto ali. Então, eu realmente tinha esquecido desse pequeno detalhe importante. Porém, roubaram a foto do Rufus, né? Ao que parece, e ele ficou com um pau na mão, e é isso mesmo. Mas, nesse mesmo muito assunto, temos o pior player da semana da trama, olha só. Eu vou deixar o Lewis por último. Por essa que ele vai querer, eu sei bem o euforia desse homem. Vou deixar o Win começar. Cara, eu não gosto nem um pouco quando algumas coisas têm um off interferindo. Principalmente quando eu sei que um player ele tá interpretando com má vontade. Isso é muito refletido na trama. Isso às vezes até acaba estragando parte da trama. Por isso meu voto foi o Silver. Eu acho que ele ter influenciado, tá com má vontade, tá bolado, uma coisa no off. Você não tem que levar isso pro on. Pro on é outro universo, outra parada. A gente tá ali pra se divertir. Então, por isso é o meu voto, cara. Roubou o emprego do moleque. Roubou o emprego do moleque, ainda voltou pra pior player, velho. Caralho. Olha, isso aqui tá melhor que Game of Thrones, eu vou dizer. Vai continuar. No meu ponto de vista, o pior não. Dessa vez eu vou ser feminista, vou ter direitos iguais. A pior player pra mim foi a Mari, cara. Roubando a cena, deixando um rapaz aí inocente com o pau na mão. E ela simplesmente, sem dar indícios nenhum, como eu falei mais cedo, fez por fazer e ficou por isso. Eu acho que não foi legal, não teve uma razão clara e poderia ter sido melhor, é claro. Mas minha opinião, a Mari, pior player. É um problema da Anitta, né, agora eu acho que vai ter a cereja do bolo. Então, mano, a Anip, enfim, velho, é muito engraçado que a gente vê, tem esse bloco aqui, né, de melhor e pior player da trama, que a gente vê que o pessoal pode ser o melhor e o pior em semanas sequências, assim. Então a gente teve aquela cena legal da Mary matando o bebê, que ela foi a melhor player da semana, e tem agora ela aqui no meu voto como a pior player da semana, porque eu acho que, tipo, essa trama tinha tudo pra ser envolvimento com ela, tá ligado? E assim, ela tá pau pra mim, pelo menos, com a Adeline nesse posto, só que ela acabou ganhando por pouco.
porque as duas estavam meio ausentes, assim, não estavam interagindo muito com o que estava acontecendo ali, por mais que elas tivessem uma influência absurda. Então a Adeline encontrou o Eldron, que é o antigo professor dela na Casa Amarela, e não fala nada com ele, não faz nenhuma ação pra ele, nem Ficou nada. uma cara de paisagem, né? Não teve um desenvolvimento Foi. ali, eu achei que podia ter mais também. Foi bem estranha a cena, inclusive. Parecia que ele tava ausente na hora e não percebeu, mas ele não tava. E a Mary, no caso, era uma batalha contra os elfos e não teve nenhum dilema dela tá vendo o povo dela morrer, nem nada, atacando o povo dela, não teve nada, assim. Do nada ela matou o Erendil. Achei muito fraco, assim, esse desempenho dela nessa trama. E que prejudicou um pouco, assim, a imersão e tudo, principalmente nessa parte final. Pareceu que, tipo, alguém tinha falado pra ela, tipo, sei lá, o Leon no console. Ei, haha, sabe ser engraçado? Se tu matasse o Erendil agora, vai, mata ele aí, o que tu quiser aí. Pareceu que tinha sido coisa assim, sabe? Então, foi bem chato. Na sua opinião, então, foi a Mari também, né? Exato. Bom, então parece que por 2-1 a Mari se tornou a pior player da semana, olha só. E pegando a deixa ainda... Eu não discordo tanto de vocês, mas é que, tipo, o lance da Anip não foi por causa... É porque a Anip, ela tem certa dificuldade em trabalhar o emocional do personagem. Emocional, né? E no lance do John, ele já é um cara experiente, já é um veterano. Vacilar desse jeito, sabe? Entendi. Bom é justificar, depois do término da contagem aqui, é muito legal isso. É bom pra gente comparar, assim, pra o público também ter sua opinião própria, não só valer a nossa. Exato, mas eu que mando no final aqui. Olha, tem a menção honrosa ainda do Sigurd, é claro, pô. Sigurd não pode ficar de fora, como sempre, presente, nosso amigo querido na menção honrosa, que ficou acima do dragão, olhando com cara de batata pro Soma, não sabia o que fazer. O dragão fez tudo, cara, no combate, o Sigurd ficou só olhando. O dragão virou pro Sigurd e falou: e aí, mano, como é que vai fazer? O Sigurd é batata, não sei. E aí o dragão decidiu dar o seu melhor, né, por si e se sacrificou. Acho que o Sigurd é um péssimo irmão e merece estar com menção rosa aqui. O Sigurd acho que o melhor que o Sigurd fez. O Sigurd é um pet, cara. Olha só, o mundo da gente. Vale frisar aqui também que o Sigurd, a melhor coisa que ele fez nessa trama foi sobreviver, né? Que todo mundo ficou sem entender. Ué, o dragão morreu, ele não, aí já eram ligados. Foi o melhor que ele fez, foi sobreviver nessa. O único feito desse cara é existir. Ele tem um poder. Ele é que nem um vegetal. Poderosos, cara. Realmente, ele é um dos mais com potencial grande. E eu quero explicar agora por que ele sobreviveu. No passado, ele tinha sido morto já. Ele já foi morto antes. Contra o Nemiestel, o Kuropatkin, o líder, que ele compareceu e matou o Sigurd quando ele tentou fugir com a Anne. Só que o Sigurd foi ressuscitado pelo Trick. O Lars pode até explicar melhor essa parte sobre a cultura nórdica. O Trick é o deus das mentiras, pegadinhas. O que seria, o Lars? Tipo assim, pegadinha ele, como não é? Repete aí, por favor, cara. O Trick, na cultura nórdica, ele representa o quê? Ele é o rei da pegadinha, cara. Ele é como se fosse um Saci Pererê. Recebi aqui na escuta. Ele é o Emerson Zóio da cultura nórdica, é isso? Foi mal, cara, foi mal. Vacilo meu. Tudo bem, não se preocupe. Vamos continuar. Continuando. O Sigurd não morreu. Ele morreu, na verdade, mas ele foi ressuscitado pelo Trick, que se revelou o pai dele mais tarde. Olha aí. O Sigurd é filho de um deus com uma giganta. Portanto, quando ele... Olha só, revelações de última hora. Quando ele ressuscitou pelo Trick, ele deixou de ser o Sigurd e cumpriu a profecia no passado que tinha com Rufus, em que quando lutassem lado a lado, um dos dois morreria. E foi o que aconteceu com o Sigurd. Ele morreu e ressuscitou. Só que esse não é mais o Sigurd, esse é filho de Trick. Então ele chegou nessa batalha contra o Soma Jonas. Ele não ressuscitou na batalha porque o dragão tinha relação de irmandade com o Sigurd, e o Sigurd tinha morrido faz tempo. Ou seja, quando o dragão morreu, esse Sigurd, vou usar entre aspas, o Sigurd 2, não teria qualquer influência com o dragão, porque ele nunca teve desde o começo. Só que o Sigurd original tendo morrido, o dragão não teria morrido antes também? Não, porque eu acredito que tenha tido interferência divina, né? Então o Sigurd é Avril Lavigne?
Ele é um doppelganger. Olha aí, é uma curiosidade de última Cara, hora. muita loucura isso aí. Legal, cara. E agora eu creio que seja hora de encerrar, meus amigos. Querem se despedir? Boa noite, tchau. Foi um pocket muito longo. Falou. E é isso aí, pessoal. Encerramos o pocket mais longo que teve até agora do podcast. E até a próxima semana. Até mais.